Eles me chamam de feiticeira. A palavra sai da boca deles como um veneno, um cuspe de desprezo que mancha meu nome, minha história, tudo que eu fui antes de atravessar o oceano acorrentada. Feiticeira, uma palavra que eles inventaram para mulheres que não compreendem, uma jaula feita de sílabas para aprisionar o conhecimento que eles temem. Você que me escuta agora, talvez tenha clicado neste relato por curiosidade. Talvez o mistério da bruxaria te atraia, ou a injustiça de uma fogueira te indigne, mas eu peço que você esqueça por um instante as histórias de caldeirões borbulhantes e vassouras voadoras. A minha história não tem nada disso. A minha história é sobre a terra, sobre as folhas, sobre o poder que reside no cuidado, e sobre como esse poder, nas mãos de uma mulher, pode ser a coisa mais perigosa do mundo, aos olhos de homens que só conhecem o poder da espada e da cruz. Meu nome é Constança, e este é o meu testemunho. Não o testemunho que os homens do Santo Ofício querem arrancar de mim com seus ferros e seu medo, mas a verdade de uma curandeira do Brasil, agora trancada nas entranhas de Lisboa, aguardando um julgamento, que já tem uma sentença escrita. Eles querem uma confissão, e eu vou dar uma a eles. Mas a você, que está aí do outro lado, eu contarei o que realmente aconteceu. Eu vou te levar para a minha terra, te mostrar as minhas práticas e te fazer entender por que o conhecimento de uma mulher pode ser a sua maior bênção e a sua mais terrível maldição. Fique comigo, e você entenderá que o monstro nem sempre é quem eles apontam o dedo. Antes desta cela fria, antes do cheiro de mofo e desespero, havia o cheiro de terra molhada. Havia o sol quente do Brasil, um sol que não pede licença, que nutre a vida com uma generosidade que estes homens pálidos de batina jamais entenderiam. Eu não nasci em berço de ouro, nem aprendi a ler em livros com capas de couro. Meu livro era a mata. Minha professora foi a minha avó, e a avó dela antes dela. Uma linhagem de mulheres que sabiam ouvir o que a terra tinha a dizer. Tudo que pisa no chão tem um propósito, minha neta, minha avó dizia, com as mãos cheias de folhas de guiné. Para cada dor, há uma folha. Para cada febre, uma raiz. Para cada angústia no peito, uma flor. E era isso que eu fazia. Eu era uma benzedeira, uma curandeira. As pessoas me procuravam quando a vida doía. Quando o filho pequeno ardia em febre, eu preparava um chá de sabugueiro, forte e amargo, que fazia o suor levar a doença embora. Quando a esposa de um lavrador não conseguia gerar um filho, eu indicava o banho de assento com folhas de algodoeiro, para limpar e fortalecer o ventre. Quando o gado adoecia, eu queimava alecrim e arruda no curral para afastar o mal olhado e os insetos que traziam a peste. Isso era feitiçaria? Para mim, era sabedoria. Era observar o ciclo da lua para saber a melhor hora de colher as ervas, quando a seiva estava mais forte. Era entender que a casca da aroeira fechava feridas na pele, assim como fechava os cortes no tronco da própria árvore. Não havia pactos, não havia demônios sussurrando em meu ouvido. O único sussurro que eu ouvia era o do vento nas folhas do coqueiro. Eles me perguntam aqui, nesta sala escura e fria, sobre o sabá, sobre encontros noturnos com o diabo. Eles descrevem com um deleite doentio festas com corpos nus e sacrilégios. Eu fecho os olhos, e a única festa de que me lembro era a festa de São João. A fogueira alta, o cheiro de milho assado, as pessoas dançando, cantando, celebrando a colheita. Era uma celebração da vida. Tudo que eu sempre fiz foi celebrar e proteger a vida. A ironia é que, no Brasil, eu era respeitada. As mesmas pessoas que frequentavam a missa no domingo, na segunda-feira batiam à minha porta. O padre da nossa vila, um homem bom, mas limitado, oferecia orações. Eu oferecia um emplastro de confrei que tirava a dor. E as duas coisas conviviam. A fé e a terra. Ninguém via nisso uma contradição. O problema não estava no que eu fazia. O problema começou quando meu conhecimento curou quem não deveria e atraiu a inveja de quem não podia. Lembro-me de Anabela, esposa de um comerciante português recém-chegado, um homem rico e influente. Ela definhava de uma tristeza profunda, que os médicos da cidade chamavam de melancolia. Davam-lhe sangrias que a deixavam mais fraca, purgantes que lhe tiravam a dignidade. O marido já se desesperava, não por amor a ela, mas pela vergonha de ter uma esposa que se recusava a sair da cama. Fui chamada às escondidas. Levei comigo erva cidreira para acalmar os nervos,
folhas de maracujá para lhe trazer o sono e, mais importante, sentei-me ao seu lado e a ouvi. Ouvi sua solidão, seu medo de uma terra estranha, sua saudade de casa. Preparei seus chás, seus banhos e, acima de tudo, lhe dei atenção. Em poucas semanas, Anabela voltou a sorrir, voltou a passear pelo jardim. O marido ficou exultante, mas o médico, que cobrara uma fortuna para quase matá-la, ficou furioso. Como podia uma mulher simples, uma mestiça da colônia, ter sucesso? Onde a sua ciência de Lisboa falhara, foi ele o primeiro a plantar a semente. Isso não é cura de Deus, ele dizia nos ouvidos de quem quisesse ouvir. Isso é coisa do diabo, é feitiçaria. A semente encontrou terreno fértil, a inveja de outras mulheres, cujos conselhos não eram tão procurados. O medo dos homens, que viam em meu conhecimento uma forma de poder que eles não podiam controlar. A desconfiança da igreja, sempre ávida por encontrar o mal em qualquer coisa que não estivesse em seus livros sagrados. E assim, o que era remédio virou veneno. O que era cura virou crime. O que era sabedoria virou bruxaria. A memória mais nítida que tenho não é de medo, mas de confusão. Era um fim de tarde, o céu pintado de laranja e rosa. Eu estava no meu quintal, separando sementes de girassol para secar. O ar estava parado, quente. Então, eu os vi, 2 homens, vestidos de preto da cabeça aos pés, o símbolo do Santo Ofício costurado no peito. Eles não pareciam pertencer àquele lugar. Eram como covos em um ninho de sabiás. Eles não gritaram, não houve alarde. A violência deles era silenciosa, eficiente. Um deles segurou meus braços para trás, com uma força que me roubou o ar. O outro apenas disse meu nome completo. E depois, as palavras que selaram meu destino. Em nome do Tribunal do Santo Ofício, você está presa sob a acusação de práticas heréticas e feitiçaria. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam sujas de terra, com o cheiro das sementes. Como aquelas mãos poderiam ser as mãos de uma feiticeira? Olhei para os vizinhos, que espiavam por trás das janelas. Alguns com pena, outros com um medo supersticioso, e alguns, eu podia ver, com um brilho de satisfação no olhar. O médico que me acusara estava lá, à distância, com um sorriso discreto. Naquele momento, eu entendi que a verdade não importava. A história deles já estava escrita. Arrastaram-me de casa sem que eu pudesse pegar nada. Nenhum lenço, nenhuma lembrança. A viagem até o porto foi um borrão. As pessoas na rua abriam caminho. Algumas se benziam, outras sussurravam a palavra bruxa. Era como se a acusação me despisse da minha humanidade. Eu não era mais Constança. Era uma coisa, um receptáculo do mal que precisava ser purgado. A travessia do Atlântico foi o primeiro estágio do inferno. Fui jogada no porão de um navio, um lugar úmido, escuro, que fedia a doença e a desespero. Estava acorrentada ao lado de outros prisioneiros homens acusados de sodomia, de judaísmo secreto, mulheres como eu, acusadas de coisas que mal compreendiam. A água era racionada, a comida era um bolor só, as ondas batiam no casco do navio. Como um lembrete constante de que estávamos à mercê de 2 forças, o oceano e os homens que nos capturaram. Eu não sabia qual dos 2 era mais cruel. Durante as longas semanas no mar, eu pensava nas minhas ervas. Pensava que uma infusão de gengibre poderia ter evitado o enjoo que atormentava a todos. Que um pouco de alho na comida teria prevenido as doenças que se espalharam pelo porão. Meu conhecimento, a razão da minha prisão, poderia ter aliviado o sofrimento de todos ali. Mas agora, minhas mãos estavam atadas. Eu só podia assistir e sofrer. Quando finalmente chegamos a Lisboa, eu mal conseguia ficar de pé. A luz do sol, depois de tanto tempo na escuridão, queimou meus olhos. A cidade era um labirinto de pedras cinzentas, frias, tão diferente do verde vibrante da minha terra. As pessoas aqui não olhavam para o céu, olhavam para o chão. Pareciam carregar o peso do mundo nos ombros. Fui levada diretamente para os cárceres do Santo Ofício, nos porões do Palácio dos Estaus. E aqui estou eu. A porta de madeira maciça se fechou atrás de mim com um baque final, como a tampa de um caixão. E o silêncio que se seguiu foi o som mais aterrorizante que eu já ouvi.
A cela é um cubo de pedra. Não há janela. A única luz vem de um archote no corredor, que lança sombras dançantes na parede e mal me permite distinguir o dia da noite. O tempo é medido pelas trocas de guarda, pelo som de passos, pelo choro distante de outro prisioneiro, e pelas visitas do inquisidor. Ele é um homem de meia idade, com olhos pequenos e astutos que parecem perfurar a minha alma. Ele não grita, sua voz é calma, quase paternal, e isso é o que o torna tão assustador. Ele se senta em um banquinho, do outro lado da grade, e começa o seu jogo. Constança, ele diz, como se estivéssemos tomando um chá. Deus é misericordioso. A igreja é uma mãe que quer apenas trazer seus filhos de volta ao rebanho. Confesse seus pecados. Diga-nos com quem você fez o seu pacto. Conte-nos sobre as suas viagens noturnas. Alivie sua alma e nós aliviaremos seu corpo. No começo, eu neguei tudo, com veemência. Eu não fiz pacto nenhum, meu senhor. Eu sou uma curandeira. Uso as ervas que Deus nos deu para aliviar o sofrimento. Ele sorria, um sorriso fino, sem alegria. As ervas. Sim, e quem lhe ensinou os segredos dessas ervas? Foi um demônio disfarçado de anciã. Sua avó, ela também tinha um pacto. Eles pegam a verdade e a torcem até que ela se pareça com uma mentira. Minha avó, uma mulher bondosa que morreu em paz na sua cama, era agora uma emissária do inferno. O conhecimento passado por gerações era prova de um conluio demoníaco. As perguntas eram sempre as mesmas, repetidas à exaustão, em sessões que duravam horas. Você voa pelos ares em uma vassoura para encontrar suas irmãs feiticeiras. Eu nunca voei na vida, meu senhor. A única viagem que fiz foi no porão de um navio. Você usa o sangue de crianças não batizadas em suas poções. Pelo amor de Deus, não! Eu ajudei a trazer crianças ao mundo. Nunca faria mal a uma. Você renegou a Cristo e se entregou a Satanás em uma cerimônia na floresta? Eu rezo a Cristo todas as noites, aqui nesta cela, para que me dê forças. Mas minhas negativas não significavam nada. Para eles, negar era um sinal de obstinação. Era o próprio diabo me dando forças para resistir à verdade da igreja. Eles já tinham testemunhas. O médico, a vizinha invejosa, um lavrador cujo gado eu não consegui salvar e que agora dizia que o havia amaldiçoado. Depoimentos comprados com medo ou promessas. E então, veio a ameaça da tortura. Eles não a chamam de tortura. Chamam de questionamento rigoroso, um procedimento para ajudar a memória do acusado. Um dia, o inquisidor veio acompanhado do carrasco, um homem enorme, silencioso, que não olhava nos meus olhos. O inquisidor, com a mesma voz calma, começou a descrever os instrumentos. Aquele ali, ele apontou para um cavalete de madeira com cordas, é o potro. Ele estica seus membros gentilmente, até que sua língua se solte. E aquele outro, com a corda no teto, é a polé. Ela te ergue pelos pulsos, amarrados às costas, e depois te solta. É impressionante como a memória volta rápido depois de alguns solavancos. Enquanto ele falava, eu não sentia medo. Sentia um frio que vinha de dentro, congelando meu sangue. Eu olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que colheram flores e afagaram testas febris. Imaginei-as sendo deslocadas, quebradas, e percebi, com uma clareza terrível, que a minha verdade não me salvaria. A minha verdade iria me matar da forma mais dolorosa possível. Naquele momento, nesta cela úmida e escura, eu entendi o jogo. Eles não queriam a minha verdade, eles queriam a deles. Queriam uma história que se encaixasse em seus livros, que justificasse seus salários, que reafirmasse seu poder. Eles precisavam de uma feiticeira confessada para apresentar no próximo auto de fé, para mostrar ao povo que o mal estava sendo combatido. E eu, Constança, a curandeira, decidi que iria sobreviver. Na sessão seguinte, quando o inquisidor se sentou e fez a pergunta de sempre, está pronta para confessar, minha filha? Eu o surpreendi. Eu olhei para o chão, forcei lágrimas a brotarem nos meus olhos e sussurrei, sim, meu senhor. Não aguento mais o peso na minha consciência. Ele se inclinou para a frente, os olhos pequenos brilhando de triunfo. O jogo havia mudado. Agora, eu não estava mais jogando para provar minha inocência. Estava jogando para criar uma confissão que fosse crível o suficiente para eles, mas que me mantivesse viva. Comecei a confessar, mas eu confessei a minha verdade.
vestida com as roupas da mentira deles. Sim, eu disse, com a voz trêmula. Eu me encontrava com outros, na mata. A minha reunião de bruxas era, na minha mente, a lembrança das vezes em que eu e outras mulheres da vila íamos juntas colher ervas, trocando conhecimentos e receitas. E o que vocês faziam nesses encontros? Ele perguntou, ávido por detalhes. Sórdidos. Nós fazíamos ungüentos, respondi, e era verdade. Fazíamos ungüentos para dores nas juntas, para assaduras de bebê, mas eu usei a palavra que ele queria ouvir, unguento, a palavra que, para ele, significava poções mágicas, com ervas colhidas à luz da lua, o que era uma prática agrícola para potencializar as propriedades da planta, para ele, tornou-se um ritual demoníaco. E o diabo? Ele aparecia para vocês? Aqui, eu hesitei. Inventar um encontro com o diabo parecia um passo perigoso demais. Mas eu precisava dar algo a ele. Lembrei-me de um velho curandeiro indígena, um homem recluso que vivia no fundo da mata, e que alguns temiam. Ele tinha a pele escura, enrugada, e olhos muito pretos. Ele me ensinou sobre as raízes mais raras. Havia um homem, sussurrei, um homem escuro, que nos ensinava os segredos mais profundos da terra. Eu o descrevi, e, claro, na mente do inquisidor, meu mestre indígena transformou-se instantaneamente em uma personificação do demônio. Eu teci minha teia com cuidado, peguei cada ato de cura e o reembalei como um ato de feitiçaria menor, o chá para a febre, uma poção para amansar espíritos, o banho para a fertilidade, um ritual para invocar a luxúria, a benzedura contra o mal-olhado, um pacto com uma entidade para amaldiçoar os inimigos. Foi a performance mais difícil da minha vida. Cada palavra era uma traição a tudo que eu acreditava, a tudo que minhas ancestrais me ensinaram. Mas cada palavra era também um passo para longe da sala de tortura, um passo em direção a uma chance de ver o sol novamente. O grande plot twist, a reviravolta que ninguém espera, não é que eu realmente tivesse poderes mágicos. O plot twist é que a minha maior bruxaria foi usar a estupidez e a superstição dos meus acusadores contra eles mesmos. Foi perceber que, para sobreviver em um mundo de homens fanáticos, uma mulher precisa ser mais inteligente que eles. Precisa aprender a falar a língua deles, mesmo que essa língua seja feita de mentiras. Eu me tornei a feiticeira que eles queriam. Não uma feiticeira de poder, mas uma de estratégia. Uma que confessava o suficiente para satisfazê-los, que se mostrava arrependida para apelar à sua misericórdia. Eu chorei, pedi perdão a Deus, disse que fui enganada pelo diabo. E eles acreditaram, porque era a história que eles sempre quiseram ouvir. Agora, a minha confissão está assinada. O processo está quase no fim. O inquisidor parece satisfeito. Ele me disse que, por meu arrependimento sincero, a igreja será mãe e não carrasca. Não haverá fogueira para mim. A minha sentença, provavelmente, será a reconciliação. Serei humilhada em um auto de fé, talvez açoitada, e condenada a usar um hábito de penitente por alguns anos. Talvez seja exilada em algum canto esquecido de Portugal. É uma vitória? Eu não sei. Eu sobrevivi. Mas a que custo? Meu nome está manchado para sempre. A sabedoria da minha família foi registrada nos anais da Inquisição como obra do demônio. Eu me sinto suja, como se a mentira que contei para viver tivesse se agarrado à minha pele. Mas estou viva, e enquanto há vida, há esperança. Talvez um dia, em algum lugar, eu possa novamente sentir a terra sob meus pés e colher uma folha, sem que isso seja um crime. A minha história é real. Não apenas a minha, mas a de milhares de mulheres que foram perseguidas, torturadas e mortas não. Pode serem más, mas pode serem sábias, por deterem um conhecimento que assustava quem estava no poder. Esta história, embora pareça de séculos atrás, ecoa até hoje em cada mulher que é silenciada, em cada saber popular que é ridicularizado pela ciência oficial, em cada pessoa que é julgada por ser diferente. Pense nisso da próxima vez que ouvir a palavra bruxa. Pergunte-se quem está contando a história e qual é a verdade que eles estão tentando esconder. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito a fazer com que relatos como o meu cheguem a mais pessoas e não sejam esquecidos. E se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva
Há muitas outras histórias, outras vozes perdidas no tempo, que merecem ser ouvidas. E quem sabe, assista a este outro vídeo que está aparecendo na sua tela, onde exploramos outro caso igualmente intrigante. Obrigado por me ouvir, por me dar um espaço para contar a minha verdadeira confissão. Fiquem em paz e sempre, sempre questionem a história que lhes contam. Até a próxima!